E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é de outro planeta e para isso eu trouxe um alienígena entre nós, Afonso 3D. Olá pessoas, eu sou Afonso 3D. Ai, por que tu falou isso, Miguel, a parte do alienígena que eu não saquei? É que ele é um alienígena? Ah, tá. Não, beleza. Tu não sabia disso? Não sabia, não tava sabendo. Eu posso revelar isso, 3D? Que tu é um alienígena ou é só... Claro que pode, gente, pelo amor de Deus. Ah, tá, beleza. Tá, e pra fechar esse time maravilhoso aqui, trouxemos outro Afonso Solano, que junto com o 3D tá lá no Frequência X Podcast, que também tá aqui no Spotify falando sobre alienígenas e outras coisas do gênero. Olá, pessoas! Afonso Solano aqui, muito prazer, senhores desta locomotiva rumo a outros planetas, pelo visto. Sim. É. É uma locomotiva intergaláctica. Sim, teve uma agora no Mandaloriano, hein? Pintou uma locomotiva lá, muito louca. É verdade. Muito da hora. E não é Mandaloriano, é o Boba Fett, né? Tá falando. É o Boba Fett. Desculpa, é o Mandaloriano 3. É o Mandaloriano original que acabou sendo superado pelo novo Mandaloriano. Raiz. E esse aí não pode gravar a série no WhatsApp, né? Porque ele tira o capacete o tempo inteiro, né? Ah, se deu mal demais. Se deu mal isso aí. Não, mas eu ia falar que esta locomotiva de hoje aqui, quem está dirigindo sou eu, porque pro ouvinte do PeeWeeCast que não entendeu o fato de eu ser um alienígena, acho bom dizer que este maquinista intergaláctico aqui, tem apenas 3 dedos em cada mão. Então, olha só. Exatamente. Ele perdeu os outros 2 num acidente de torno e aí logo depois ele montou um partido. Exatamente, e serei o próximo presidente. Vote em mim, número 33. Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. Inclusive, essa é uma das razões da criação do Frequência X aí. Muito obrigado pelo jabá logo de cara que vocês fizeram. O nosso novo podcast original aqui no Spotify junto com vocês. E além da gente investigar esses casos da ufologia como o único podcast que traz a verdade sem qualquer tipo de aparelhamento da CIA. É isso aí. Qualquer tipo de narrativa enviesada 3D. A Frequência X tem esse compromisso, mas também a gente busca a origem do Afonso 3D, que ele não sabe de onde ele veio, né? Ele diz que sabe, mas não sabe. Eu ia falar que a gente fala a verdade, doa quem doer, e você vem com essa historinha, insiste com essa historinha de que eu sou de outro planeta. Pelo amor de Deus, Afonso Solano. Não tem como. Ele falou que você perdeu o dedo no torno. Quem tá ouvindo? O 3D ele não perdeu o dedo em lugar nenhum. Ele veio com 3 dedos em cada mão. E a forma... Você olha de perto, você avalia a anatomia de Afonso 3D. Caramba, a mão dele é perfeitinha. É tipo a mão da tartaruga ninja, sacou? Tipo, a anatomia tá ali. É tipo uma mão humana, né? É tipo uma mão humana com 3 dedos. É tipo uma mão normal. Só que com 3 dedos. É bonitinha, sacou? Minha mão é linda. Eu vou dizer uma coisa. A gente tava falando em office antes e tal. Cara, esse dedo é grosso. Ai, que delícia! Esse dedo aí dá uma alegria num pessoal aí que, meu Olha aí, amigo... 3D. Eita. Olha aí. Ô, Laia. Percebe que o cara tá compromissado quando ele não dá continuidade nesse tipo de assunto, né? Ele prefere parar por aí. Ele não tem por que se incomodar, entendeu? É que ele sabe que agora ele tá entrando na intro e aí ele não quer atrapalhar, entendeu? Porque ele é um cara exatamente. profissional diferente da gente, né? São muitas abduções, né, 3D? Porra, nem te conto. Ô, rapaz. Cara, eu vou começar esse assunto aqui de alienígenas perguntando pra vocês o quanto vocês acreditam nessa parada. Porque assim, a gente não vai pagar aqui de cético e dizer que não acredita de jeito nenhum e tal, porque tem um pessoal aí que tá como agente infiltrado nos grupos de ufólogos pra Sim. falar mal da parada e destruir a reputação, né? Eu tenho uma curiosidade extrema na parada, mas assim, eu não sei o quanto eu posso confiar, porque como tem esses agentes infiltrados, a imagem que vem pra gente é só dessa galera maluca, a galera que usa o chapeuzinho de papel alumínio, entendeu? É isso aí, ó. A galera da contra-informação. Exatamente. E eu quero saber como é que é essa ciência da ufologia. Ela é uma ciência mesmo? Não, olha só, eu quero começar dizendo que falar que você acredita em vidas extraterrestres é a mesma coisa que eu perguntar, você acredita no sol? Você acredita na água? Você acredita no ar? Olha só, é um fato. Elas existem. É uma prepotência nossa achar que estamos sozinhos num espaço do tamanho, sei lá, de quantos mil. Você que é descrente, mas gosta de futebol, bota aí multidão
multiplica aí por 3 trilhões de campos de futebol vezes 10. Quanto é que dá isso aí, porra? Olha, eu tive a oportunidade de visitar a NASA, lá na... Eu achei que ele ia visitar outro planeta. Eu tive a oportunidade de visitar. Foi com as férias que eu passei com 3D lá, quando ele voltou pra Zeta Reticuli. Antes da pandemia ali, Fica né? lá do planeta Nibiru, como é que é o planeta? Nibiru. Fomos passear nas praias de Nibiru, ou também conhecidas como Floston Paradise. Fica a referência aí pra quem gosta de filme. Mas olha só, o 3D, ele tava aí falando sobre essa coisa de probabilidade, né? Eu falei que eu tive a oportunidade de visitar a NASA alguns anos atrás e lá você pode assistir alguns documentários naquele telão especial deles curvo, né? Em quarta dimensão e tal. E até com a narração do Neil deGrasse Tyson, que tá em todas, né? Ele é o Carl Sagan. Esse aí tá em todas. Ele é o The Rock da ciência, né? É um saganista que eu não me apeteço muito da presença dele nos lugares, mas é um cara que é respeitado no mundo da ciência, né? Então... Ih, desavenças, hein? E aí ele faz, cara, uma viagem conosco através das muitas galáxias, né? E você vai dando, digamos que um zoom out, um zoom in nos pontos luminosos, e aí você sai de lá realmente com... Como é que é o nome daquele aparelho de tortura do livro do Mochileiro das Galáxias? Vocês lembram? Que ele dá uma perspectiva do seu ponto de existência comparado a todo o universo, e você se sente um merda tão grande que você morre. Eu não lembro o nome desse aparelho, mas você sai dessa experiência na NASA um pouco assim, entendeu? Com isso que o 3D brincou aí, você fala, cara, seria muita estupidez, assim, na verdade, anticientífico, você ignorar a probabilidade de que nós temos outras espécies inteligentes e não, ou não, por aí. Minha concepção, eu não sei o que o Léo vai falar depois, mas sempre foi de que sim, tem que existir vida em outro planeta, em alguma galáxia distante, ou até algum sistema da nossa galáxia. Afinal, como vocês falaram, a probabilidade é gigantesca, então tem que acontecer. Mas eu sempre tive essa visão de que ou essa inteligência não é tão inteligente assim a ponto de se comunicar com a gente, ou acontece que é impossível se comunicar, porque são distâncias em anos-luz tão grandes que seria praticamente impossível para aquilo que a gente concebe como a ciência atual, né? É, atual, exatamente. É que eu acho que essa pergunta, muitas vezes as pessoas têm o não na ponta da língua já pra responder, porque assim, hoje a gente vai falar aqui sobre alguns filmes, né? E o cinema talvez tenha sido a principal fonte de descrição do que seria a vida extraterrestre. E aí Hollywood já pintou pra gente alguns tipos de alienígenas que, cara, é difícil de comprar que eles existam, né? Então acho que criou-se no imaginário popular essa parada de que o alienígena é o ET, o extraterrestre, ele tem um LED na ponta do dedo, e aí é mais difícil de tu imaginar que isso realmente exista, né? Mas, ô, Léo, isso que você tá falando em relação ao cinema, né, ao que o cinema trouxe, né, das imagens e tal, boa parte dos ufólogos acha que o cinema também é uma contra-informação, que o cinema também traz um desserviço. Então, tem algumas pessoas que são realmente contra os filmes sobre contatos imediatos e afins, que inclusive são coisas que vamos falar hoje aqui. Mas tem uma vertente, uma vertente dos ufólogos que é totalmente contra, que não assiste, que faz propaganda contra, enfim. Caraca, velho. É porque o cinema, né, a televisão, mas falando especificamente de cinema, ele na história da humanidade, ele foi usado como propaganda, a gente sabe, né, em períodos históricos aí de guerra, propaganda comunista, propaganda nazista, propaganda pró qualquer coisa, qualquer tipo de regime, até os benignos aí, ou supostamente benignos, o cinema é feito pra, né, é parte da revolução cultural que a gente vive. Sim, total. Agora, eu ia por um outro caminho, quando você comentou, Léo, que os alienígenas do cinema tendem a ser coisas assim tão diferentes que foi o que eu entendi, pelo menos, do seu discurso, que dificulta as pessoas de acreditar que aquilo existiria em outro planeta. Eu acho que, claro, tem algumas exceções, mas engraçado, quando a gente começa a estudar a própria biologia do nosso planeta, a gente vê que a maioria desses seres, até porque não tem como a gente inventar uma coisa, a não ser tipo a cor que veio do espaço, um negócio meio Lovecraftiano, mas, por exemplo, a fisiologia do Alien, da série Alien lá, do Ridley Scott e do James Cameron, é um animal que é baseado no que a vespa, por exemplo, faz, né, com as aranhas. Ela coloca lá os ovinhos dentro da aranha e a aranha acorda, ela paralisa, né, a aranha, depois ela bota os ovinhos dentro da barriga dela, a aranha acorda achando que foi um sonho, achando
Meio abdução, né, 3D? É uma coisa meio abdução alienígena. É isso que eu ia falar agora mesmo. E aí, um tempo depois, os ovos que estão dentro do abdômen da aranha, os ovos da vespa, eclodem e as vespinhas devoram a aranha de dentro para fora. Então você fala, caramba, então existe um ciclo de vida na nossa natureza que é igual o alien. Ah, mas o alien, ele tem o sangue de ácido, ele cospe ácido e tal. Cara, você tem o besouro, aquele besouro que faz água fervente saindo do abdômen dele. Já viram esse besouro também? Esqueci o nome dele. Então tem umas coisas assim esquisitíssimas. Não é os bombardeio? Isso, bombardeio. Até o Cordyceps lá, né? Tem também aquele que foi depois inspirado lá no... Usaram como referência no The Last of Us, que é um tipo de inseto que infecta a mente dos outros bichinhos e controla, né? Isso. É um bagulho bizarro, né? É um conceito muito absurdo, mas, tipo assim, é algo real, né? Mas, então, essas são visões, geralmente, como o Alien tem, que é uma besta, né? Um bicho incontrolável que foi engenhado por outros seres mais inteligentes, né? E eu acho que, talvez o que o Léo esteja falando sobre essa parada do visual que foi descrito, é justamente o que acontece, sei lá, com os Greys, sabe? O alienígena cabeçudo dos olhos grandes. Essa é a visão popular que se tem do que é um alienígena e de como é que ele seria, né? Então, talvez por ter virado algo tão comum, depois de ter sofrido algumas paródias e tal, as pessoas encaram aquilo como uma coisa cômica quase, né? Tipo, não levam a sério, né? Mas estão levando a sério a partir do momento em que, por exemplo, o escritório do diretor de inteligência nacional lá dos Estados Unidos recentemente divulgou lá pro congresso deles um documento oficial, né? Onde eles revelam ao público de forma clara que o exército, o Pentágono, ele investiga esses assuntos de forma minuciosa há muitos anos. E quando você lê o relatório dos cientistas lá que avaliam os objetos voadores não identificados, cara, as descrições são assim, de outro planeta, né? Eles deixam muito claro que esses objetos, eles realizam, eles vão contra as leis da física que a gente conhece e que não existe nada que a humanidade conheça hoje em termos de tecnologia que puder chegar perto das coisas que eles têm ali, né? Então, assim, isso começou a se tratar de uma maneira muito diferente de talvez uns 5 anos pra cá, né, 3D, do que era antigamente. Eu acho que assim, nos anos 90 teve muita galhofa produzida realmente ali, que é justamente o período em que a ufologia briga com Hollywood, né, vamos dizer assim, né? Existiu esse período, isso é real, assim, tá? Isso é, no meio ufológico, isso é, essa birra é real. Já quando a gente começa a falar aí de 2000 pra cá, onde as produções não só tem mais dinheiro, como tem mais tecnologia, né, tem mais efeitos especiais e tal, e os roteiros são menos fantasiosos no sentido de que são menos inocentes e tentam fazer uma coisa muito mais aliada à ciência, então você começa a ter uma retomada e você começa a ter uma nova visão do que pode ser um contato imediato, ou que pode ser, sei lá, uma invasão. De uns 10 anos pra cá, a gente tem filmes maravilhosos de invasão alienígena ou de contatos de terceiro, quarto grau, enfim. Diferente do que aconteceu nos anos 90, que realmente eram galhofas absurdas, que já davam vergonha na... Eita, tá ruim. É bebida, final do ano o cara bebe muito, né? Acontece cigarro. É porque o oxigênio aqui da Terra, ele não é exatamente o que o 3D respirava originalmente, né? Então vocês têm que dar uma folga. A gente sabe que alguns seres não se dão muito bem aqui na Terra quando eles vêm, obviamente, de outros lugares, né? O Temer, o próprio Capeta, né? A gente já viu ele tossindo lá e quase morrendo durante uma coletiva, né? Porque não estava preparado para o oxigênio da Terra, né? É verdade. Exatamente. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pastilha. Só pra concluir, lá no início do programa, lá, quando eu falei que eu tenho a minha regrinha lá do que